Eu não acredito que eu tô fazendo isso, eu tô morrendo de vergonha, mas enfim. Quero falar sobre o Vasco da Gama e sobre o Deleuze. Bom dia, meu nome é Rosa e meio que eu nunca liguei nem me importei com futebol, sabe? Acho que eu nunca vi um jogo direito, nem na Copa do Mundo, nunca realmente gostei de futebol, mas de uns tempos pra cá eu tô muito encantada, apaixonada pelo Vasco, por motivos que eu acho que não tem nada a ver com futebol e sim tudo a ver com filosofia. Ou melhor, talvez o Vasco tenha me ensinado que filosofia não tem nada a ver com sentar e ler vários livros sozinha, e sim tem muito mais a ver com futebol. Vamos tentar chegar lá. Primeiro eu quero contar minha história com o Vasco, porque eu sinto que vai ser importante para onde eu quero chegar. Minha relação com o Vasco sempre foi discursiva. Conheci o time com memes do Casemiro, gente reclamando que o Vasco era um time horrível, e na minha cabeça era isso, o Vasco é um time horrível. Até que um dia começou a aparecer memes do Vasco, especificamente do Fernando Diniz, que virou técnico do Vasco e agora saiu, infelizmente, na minha bolha de Twitter de filosofia, e era todo mundo falando como o Fernando Diniz era um gênio decolonial, aceleracionista, que ele realmente buscava o futebol arte, o futebol como máquina de produção de desejo. Todos são termos deleuzianos, a gente vai chegar nisso. E em parte era só meme mesmo. E eu acho que o meme tem essa categoria, né? De ser algo muito bobo, mas também carrega uma seriedade, carrega algum discurso que de tanto ser repetido se torna um discurso hegemônico. Então, enfim, eu fiquei lendo tantos memes desse tipo que eu comecei a pensar, nossa, será que o Vasco é realmente deleuziano? Até que um dia eu estava jantando na casa do meu orientador, depois de um seminário da USP, e um amigo meu, oi Miguel, começou a discutir com o nosso orientador, um professor, doutor, um monte de coisa, sobre Fernando Diniz, Vasco, futebol, técnica, filosofia francesa. E foi uma coisa muito bonita de se ver, porque era uma discussão filosófica, como se tem na academia, como se tem na universidade, que não importava. Aquela discussão não ia sair dali, mas eles ainda discutiam e ainda tentavam criar alguma ideia sobre esse objeto que eles eram apaixonados. Era o futebol, eram as técnicas do futebol, eram os modelos de se relacionar com o campo, com o território do futebol. Enfim, ver eles discutindo de uma forma tão apaixonada e com termos que normalmente são tão mortos, que são os termos da filosofia acadêmica, coisas que ficam só numa salinha para poucas pessoas, me fez, não sei, eu achei muito interessante todos esses movimentos. Mas ainda assim, não me importava com o Vasco. Até que um dia qualquer de agosto, eu tava num bar no centro de São Paulo com os amigos, e do nada alguém grita, porque tava passando um jogo na TV ao lado, meu Deus, o Vasco fez 4 gols no Santos. E aí depois de alguns minutos, meu Deus, mais um gol do Vasco. E eu fiquei tipo, como assim? Como assim um Vasco, que na minha cabeça era um time ruim, fez 6-0 no Santos? Foi lindo ver o Neymar chorando, gente. E eu acho que por isso eu comecei a buscar mais seriamente o Vasco, comecei a acompanhar um pouco os jogos, pesquisar entrevistas, tudo mais, sempre com aquela base discursiva que eu já tinha, que o Vasco é um time ruim, mas que também o Vasco é um time aceleracionista, deleuziano, tudo mais. Enfim, antes de começar a continuar falando sobre o Vasco, acho que agora seria um bom momento para falar sobre Deleuze. Deleuze é um filósofo muito associado a um movimento que alguns chamam, tanto por bem quanto por mal, de pós-modernismo. Não sei se eu concordo com essa classificação para Deleuze, mas acho interessante situar ele nesse momento em que vários filósofos, especialmente na França, que depois vai dar no Maio de 68, começam a questionar tradições ocidentais que já eram dadas como certas ou verdade, incluindo a própria categoria de verdade, categorias como prisão e sexualidade nos trabalhos de Foucault, a escritura nos trabalhos de Derrida. Enfim, Deleuze vai questionar várias dessas categorias universais e verdadeiras que a filosofia vem sempre trabalhando, mas o movimento que eu acho mais interessante dele, principalmente para pensar o Vasco da Gama, está nesse livro aqui, o Anti-Édipo, que ele escreveu junto com o Félix Guattari, e que faz parte de um projeto maior chamado Capitalismo e Esquizofrenia. Eu não quero resumir muito o que é o capitalismo e esquizofrenia, até porque o que eu quero realmente fazer é produzir coisas a partir dos conceitos de Deleuze e Guattari para pensar o Vasco, e também porque eu acho que o resumo ou explicação é um pouco contrário à própria lógica filosófica e discursiva desses filósofos. Mas, enfim, no Anti-Édipo especificamente, Deleuze e Guattari se propõem a pensar uma psicanálise revolucionária, pensando que, na expansão infinita do capitalismo, o domínio da fábrica chegou até mesmo no nosso inconsciente. Por isso que eles vão fazer uma grande inversão numa lógica freudiana que eu acho muito legal, que se para o Freud o inconsciente é um teatro da representação, por isso que o nome é Anti-Édipo. Édipo seria esse exemplo máximo da representação freudiana, do teatro, do
existe uma grande narrativa que a gente aplica no inconsciente, o inconsciente está sempre seguindo essa narrativa, esse teatro, ao inverter isso e falar, não, o inconsciente não é teatro, é fábrica. Deleuze e Guattari pensam o desejo, nossas vontades, tudo que pulsa da gente, não como uma repetição ou uma atuação de traumas profundos, mas sim como eterna produção. Produção de sentidos, produção de potências, produção de revoluções. Por que eu tô falando tudo isso? E porque eu acho isso muito interessante para pensar o Vasco da Gama. Porque pensar o inconsciente como fábrica, não como teatro, nesse modelo de oposição fábrica e teatro, talvez dê para pensar também o futebol, num modelo de oposição que existe muito entre um futebol resultado e um futebol arte. Futebol resultado poderia ser o futebol clássico, que é muito ensaiado, muito planejado, muito regrado para fazer gols, ter resultados, enquanto o futebol arte, e por isso que eu acho o Vasco lindo, o Vasco do Diniz especificamente, não está tão pensando em resultados, mas sim produzindo desejos, produzindo infinitamente desejos, que pode dar muito errado. O Vasco não é um time bom. O Vasco fez 73 gols com o Diniz do comando e tomou 72. Perdeu mais que ganhou. Mas ao mesmo tempo está produzindo tanto desejo, e nessa produção infinita, alguma coisa muito bonita pode acontecer. Seja o 6-0 no Santos, seja outras jogadas lindas que talvez deem errado, mas que estão sendo produzidas sem a repressão de um teatro, de um ensaio, de uma técnica muito, muito centralizada mesmo. Acho que a gente pode pensar o futebol, ou talvez alguns modelos inconscientes, como modelos até meio toyotistas, de produção especializada, de tal jogador faz tal coisa bem feita e vai ter resultado. Se você gosta de resultados, tudo bem. Mas eu comecei a me encantar pelo Vasco por causa disso, porque eu vi que era só desejo em campo. Muito mal controlado, que não trazia resultados, mas era desejo em campo, e esse desejo tinha a potência de vir a ser qualquer coisa. E é essa a categoria do corpo sem órgãos, que Deleuze e Guattari colocam nesse livro. O órgão daria uma função para o corpo, ou um órgão em si tem uma função. O coração bombeia sangue, faz outras coisas, o rim faz várias coisas, enfim. O corpo sem órgãos, Deleuze vai falar que é um ovo, ele é pura potência. Ele está recebendo desejos, ele está transferindo desejos, e nesse movimento infinito de desejo, alguma coisa acontece. Já chamaram Deleuze de um filósofo do acontecimento. E a categoria de acontecimento me assusta, porque é um milagre, é impossível. O acontecimento está sempre acontecendo, mas também pode nunca acontecer. Mas, enfim, é necessário a potência para que algum acontecimento aconteça. E essa potência, eu acho, no mínimo no projeto de Capitalismo e Esquizofrenia, é trabalhar seu desejo junto com outros desejos em campo. É sempre se territorializar e se desterritorializar e criar mais sentidos a partir do próprio desejo, se acoplando aos desejos dos outros. Pode-se dizer que em toda partida de futebol isso acontece. Mesmo no time mais tecnicamente fechado e super regrado e super técnico mesmo, ainda tem desejo em campo. E claro, sempre tem desejo em campo. Mas eu sinto que o que me encantou no Vasco é que o desejo é sempre exacerbado, seja os discursos que existem sobre o Vasco, os memes, o Casimiro puto, aquela criancinha, não sei se vocês já viram, tem uma menininha vascaína que tá sempre com muita raiva, tá sempre com muito desejo. Eu sinto que vendo o Vasco jogar, o Vasco de Diniz jogar, eu entendi melhor Deleuze por causa disso. Por um acontecimento acontecer, você tem que se lançar no mundo, você tem que lançar seu desejo no mundo. E pode dar muito errado, que nem deu muito errado pro Vasco da Gama, o Diniz foi demitido. Mas eu sinto que nos momentos em que o acontecimento realmente acontece, que os desejos se acoplam e algo grandioso nasce, não sei, é um milagre, é uma ideia nascendo, vários corpos sem órgãos fazendo várias revoluções ao mesmo tempo. Tá, mas e aí? Eu gravei esse videozinho bobo pra quê? O Fernando Diniz saiu do Vasco, não sei como vai ser o Vasco do futuro, eu nem gosto de futebol tanto assim, enfim. Lembra quando no começo do vídeo eu falei que eu me relacionava com o Vasco a partir de discursos? E citei uma conversa de um amigo meu com meu orientador e também os memes sobre o Vasco? Então, eu fiquei pensando muito na categoria de meme. Porque eu acho que esse vídeo, de alguma forma, vai ser um meme. É meio absurdo tudo que eu tô falando. Então eu sinto que pode chegar de formas muito diferentes para várias pessoas. Alguém talvez só ache muito engraçado esse movimento de eu falar de filosofia francesa e de futebol.
talvez quem goste mais de futebol só se irrite muito e fique tipo, meu Deus, eu quero resultado, sim, não quero arte. Ou quem lê mais Deleuze talvez ache que eu fiz alguma leitura meio absurda de Deleuze, enfim, é uma grande piada. Mas eu sinto que como uma grande piada, também é muito sério. E também pode produzir coisas muito interessantes. Derrida, quando Deleuze morreu, falou que Deleuze era o filósofo da geração deles que mais amava a filosofia. E por isso que ele seria o mais lembrado, ou o que realmente tem mais público, ou pessoas falam sobre Deleuze. Que acho engraçado pensar que Deleuze é um meme nas comunidades de filosofia. Em parte porque eu acho que Deleuze realmente tinha muita paixão pela filosofia. Ele falava sobre tudo. Tem um documentário que está no YouTube chamado Abecedário de Deleuze, em que ele vai falar de Wittgenstein, de Kant, mas ele também vai falar sobre animaizinhos, sobre bebida alcoólica. Essa paixão pelo pensamento e por levar o pensamento ao limite. Talvez dê para traçar uma história da filosofia como história do amigo, da conversa. Sócrates, por exemplo, a gente estuda ele, todo mundo, tipo, até nas escolas, pensa que ele foi o pai da filosofia ocidental, mas se você for ler Platão, Sócrates está só buscando um amigo. Ele sai na rua e ele quer falar com pessoas, e ele quer levar o pensamento até o limite. Construir coisas com a conversa, com o diálogo, com o exercício de pensamento como jogo, como desejo, e aí também volta para o futebol, é um grande jogo, é um grande desejo, para ver o que acontece. Não sei, eu penso que essa é a beleza de Deleuze, essa é a beleza de memes, vídeos muito bobos que vão associar Vasco a Deleuze, ou até só um exercício de conversar com amigos sobre bobeira. Você pode ficar 4 horas conversando com seus amigos sobre qual é o melhor tipo de porta, qual é o melhor tipo de tranca, e talvez isso não sirva para nada, mas também é um exercício para o pensamento se tornar vivo, se tornar potência, se tornar um desejo de continuar com seus amigos, pensando junto com seus amigos. Eu estou falando só de Deleuze, mas é um livro escrito a duas mãos. E eu acho isso muito importante. Deleuze nunca poderia ter pensado isso sozinho, porque não é uma coisa que se pensa, é uma coisa que se constrói em coletividade, em comunidade, em falar vários absurdos, colocar várias ideias ao seu limite para ver o que disso se salva, ou o que disso permanece, ou só pelo jogo de conversar mesmo. Dá para traçar, eu falei, né, que o futebol me ensinou mais sobre filosofia, porque existe a filosofia que fica fechada na sua torre. Kant era uma pessoa muito regrada, por exemplo, ele mal conversava com pessoas. Hegel também ficava no cantinho dele. Mas também tem essa outra filosofia que vocês podem chamar de sofistas, talvez realmente seja, mas que é o movimento de Sócrates, de buscar um amigo em Atenas. O Zaratustra de Nietzsche, que buscava seus discípulos, buscava gente para conversar. Deleuze e Guattari escrevendo Capitalismo e Esquizofrenia, A Duas Mães, A Infinitas Mães. Esse movimento coletivo, que é o campo do futebol, que é o Vasco no seu desejo, e que também é o pensar juntos, pensar com amigos, na esperança que nessa conversa, nesse desejo, alguma ideia surja, algum acontecimento aconteça.